Bom dia, aqui quem fala é o professor Ramon Rodrigues de Carvalho. A gente vai comentar sobre as resoluções de algumas questões do exercício proposto pela professora Melhor Hanna na última aula. E vamos lá. A primeira questão que eu escolhi fala sobre a interação gênica, né? Então, sobre a interação gênica, marque a alternativa correta. Na interação gênica, dois ou mais genes interagem para determinar uma característica. Isso está correto? Sim, porque a interação gênica, né, ela é a denominação de um processo em que um ou dois genes interagem, né, para determinar uma característica. A letra B. Para que ocorra a interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. Está errado. Porque, como eu disse anteriormente, na interação gênica, um ou dois genes eles têm que interagir para que haja o controle de uma determinada característica. A segunda questão. Sabe-se que, de uma maneira geral, cada par de genes alelos determina uma única característica, né? Porém, há casos onde o mesmo par de genes são determinadas condições ambientais, determina dois ou mais caracteres. Esse fenômeno é conhecido como letra A, epistasia, genes, letra B, genes aditivos, letra C, interação gênica, letra D, pleiotropia, letra E, genes quantitativos. A resposta certa é a letra D, pleiotropia. Por quê? Porque a pleiotropia ela é um processo inverso da interação gênica, né? Ela ocorre quando um único par de genes é responsável pela manifestação de diversas características. Então, como a questão diz aqui, que cada par de genes alelos ele determina uma única característica. Por isso é pleiotropia. A terceira questão sabe-se que determinada característica é condicionada pela interação de dois pares de alelos que se segredam independentemente e que a proporção fenotípica de 12:3:1 foi obtida a partir de um cruzamento entre duplos heterozigotos, e o tipo de interação gênica que determina tal frequência fenótipa é qual? É a epistasia dominante. Por quê? Na epistasia, quando um alelo de um gene, em loco ele se manifesta, ele suprime a manifestação de outro gene. No caso, outro gene que é diferente. Então, esse alelo que suprime essa manifestação, ele recebe o nome de epistádio. Enquanto o alelo que foi suprimido, ele é denominado hipostático. Um exemplo, a cor das galinhas. Eu coloquei essa figurinha com a cor das galinhas, com os genótipos das galinhas e os fenótipos, né? A cor das galinhas era um exemplo clássico de epistasia dominante, porque o gene dominante Cisão determina que suas penas elas sejam coloridas, né? Enquanto o gene recessivo Czinho determina que as penas sejam brancas. O gene Isão ele é epistático, porque ele impede a produção da pigmentação das penas, né? Já o gene Izinho ele não tem um efeito inibidor, então dessa forma, se a galinha possui o alelo Isão, ela não terá suas penas coloridas.
A surdez, ela pode ser uma doença hereditária ou adquirida. Quando ela é hereditária, depende da homozigose de apenas um dos dois genes recessivos, o Dzinho e o Ezinho. A audição normal depende da presença de pelo menos dois genes dominantes, diferentes, o Dzão e o Ezão. Vamos prestar atenção. A audição normal, ela depende da presença de pelo menos dois genes dominantes diferentes, o Dzão e o Ezão, simultaneamente. Então, um homem surdo, ele casou-se com uma surda. Eles tiveram 9 filhos, todos com audição normal. Assim, podemos concluir que o genótipo dos filhos é qual? A letra A, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Letra B, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Letra C, Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Letra D, Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho. Letra E, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão. A resposta correta é a letra B, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Por quê? Porque nesse caso a audição, depende da presença dos genes dominantes diferentes, no caso o Dzão e o Ezão. Então, no caso, os filhos, eles receberam um gene dominante do pai, Dzão, e um gene dominante da mãe, o Ezão. E as outras características, o Dzinho e o Ezinho. A quinta questão é um fenômeno inverso ao da pleiotropia. O que é a pleiotropia, né? A pleiotropia é um processo inverso da interação gênica. Então a resposta aqui já está bem clara. É a letra A. Por ela ser, por a pleiotropia ser o processo de inversão, ela ocorre quando um único par de genes ou par de pleiotrópico é responsável pela manifestação de diversas características. Muito obrigado, tenham bons estudos, um abraço.